Existe uma discussão muito forte atualmente sobre teto de gastos, sobre furar teto de gastos ou não furar teto de gastos. Mas será se você sabe realmente o que significa isso de furar teto de gastos? Quais são os riscos? Qual é o problema disso? É de fato uma decisão muito simples? Por que se o governo, o Estado, tem dinheiro infinito, pode imprimir moeda, por que ele simplesmente não paga suas contas imprimindo dinheiro? Por que ele não fura o teto de gastos? Por que eles não resolvem isso de uma vez por todas? O povo está passando fome, o povo precisa de emprego. O governo tem que gastar mais, tem que furar a teto de gastos. Para com isso de querer agradar o mercado, pois sabe que não é tão simples assim. E uma vez que se fura um teto de gastos numa economia, você transpassa uma barreira muito perigosa, onde podem acontecer consequências nefastas, inclusive na sua vida pessoal. Então é isso que eu vou explorar aqui nesse vídeo. Eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, sobre essa questão de teto de gastos, quais são as consequências, por que não se deve furar teto de gastos, por que os problemas que serão gerados através do furo do teto de gastos são muito piores do que os problemas ao qual esse tipo de medida promete solucionar, beleza? Chega de papo então, vamos começar logo esse vídeo aqui. Fala aí, seus capitalistas selvagens, tudo beleza com vocês? Meu nome é Jorge Gonzaga, eu falo diretamente de Graz, na Áustria. Muito bem-vindos ao meu canal, aqui eu falo majoritariamente sobre economia, finanças e investimentos. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de tema, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o like. É muito importante para eu continuar fazendo esse trabalho aqui, então por favor, não custa nada para você, eu não estou pedindo para você dar uma volta ao mundo, é simplesmente pegar o seu mouse aí, arrastar um pouquinho e clicar nesse botão vermelho aí embaixo de inscrever-se, beleza? Agradeço muito se você puder se inscrever e curtir aqui esse vídeo. Bom, vou falar agora sobre o teto de gastos e o ciclo, o furacão, o redemoinho de perigo que a gente entra ao transpassar essa barreira de furar teto de gastos. Porque parece que é muito simples para um governante, para um gestor de Estado falar assim, não, vamos furar teto de gastos, o povo está passando fome, a gente precisa gastar mais, é só gastar e pronto, como se fosse a custo zero. E como se fosse simplesmente uma atitude para não desagradar o mercado, ou seja, não, eu não vou furar teto de gastos porque eu não posso estressar o mercado, a Faria Lima tem que ficar feliz comigo e o povo que passe fome, como se uma coisa não tivesse ligada com a outra. Bom, o que acontece é que o mercado é o primeiro a perceber o suicídio que o país está cometendo e é o primeiro que começa a reagir. É a primeira camada de reação, depois vem as outras camadas de reação. Como que funciona? Toda economia ela precisa de investimentos, ela precisa de empreendedores, empresários, precisa de capital humano, precisa de ensino, de escola, precisa de gente que poupou dinheiro e investe naquela economia. É isso que vai gerar valor, emprego, renda, novos produtos, novos serviços, mais riqueza, mais gente qualificada e essa rota da virtude numa economia. Quando você fura um teto de gastos, significa que aquela conta será paga de alguma maneira. Ou via inflação, o governo vai ter que imprimir mais moeda lá na frente para poder cobrir esse gasto. Ou via impostos. Ele vai ter que cobrar mais impostos para cobrir esse gasto, essa dívida que ele está fazendo agora. Nos dois casos, inflação ou imposto, isso gera um custo para a população e para o empreendedor e para quem investe naquele país. Então o mercado já fica esperto, ó, não estou sentindo confiança nessa economia, eles estão indo para um buraco, estão furando teto de gastos, isso vai gerar um custo lá na frente, porque não tem almoço grátis, eu vou começar a parar de investir nesse país. Então o próprio brasileiro começa a comprar dólar para investir no exterior, e quem é estrangeiro começa também a vender os reais, começa a liquidar os ativos no Brasil e começa a investir fora. Logo, o preço do dólar vai subir muito e o preço do real vai cair muito. Simplesmente porque ao furar teto de gastos, o risco de investir no Brasil aumentou. Então quem investe no Brasil começa a exigir um prêmio de risco maior, ou seja, o cara estava satisfeito com, vou investir no Brasil para render 10% ao ano. Agora, com o furo do teto de gastos, eu quero investir no Brasil para render 15% ao ano. E esses investimentos que eu tenho no Brasil não vão me dar esse retorno. Para um risco maior, não está compensando investir no Brasil. A economia brasileira perde confiança, perde credibilidade.
Afinal, quem é que vai colocar o seu rico e suado dinheirinho numa economia como essa? E aí qual é a consequência 2 que acontece? O preço do dólar começa a ficar muito alto, e quando o preço do dólar começa a ficar muito alto, o que mais fica alto? O preço das commodities. E quando o preço das commodities aumentam, porque o dólar aumentou, o preço das commodities medidos em real aumenta, qual é a consequência disso na sua vida? Lembra quando o arroz ficou mais caro? Era por isso. Porque o dólar ficou mais caro, porque o cara que produz arroz, ele vai preferir exportar o arroz dele para o exterior, já que o exterior está pagando mais, o exterior está pagando em dólar, que é uma moeda que aumentou de preço em relação ao real. Mesma coisa para o petróleo, ou seja, a gasolina fica mais cara. O seu custo de vida, indiretamente, está muito ligado ao dólar. Eu sempre falo isso aqui nesse canal. Então, se o preço do dólar aumenta, o seu custo de vida aumenta. Isso também entra no arcabouço da inflação. Mais uma vez, não tem almoço grátis. Não ache que o governo furar teto de gasto significa que ele vai construir uma ponte, uma escola, um hospital, vai dar auxílio a custo zero. Essa conta será paga lá na frente por esse mesmo político ou provavelmente pelo político seguinte. É por isso que os políticos normalmente não ligam de furar teto de gasto, porque o benefício, a benesse de falar assim, olha o que eu estou fazendo pela população, é dele, mas o custo será pago pelo próximo governante e pelas próximas gerações também. E aí, como eu falei, o governo ou vai ter que cobrar mais imposto no futuro, ou vai ter que emitir mais moeda para cobrir esse gasto extra, já que ele está gastando mais do que ele arrecadou. Então ele vai ter que pagar com algum dinheiro. Ou ele vai ter que aumentar imposto para arrecadar mais, ou vai ter que emitir mais moeda. Se ele emite mais moeda, se ele escolhe o caminho de emitir mais moeda, ele vai gerar inflação. E o Banco Central tem metas anuais de inflação. Você vê lá, a meta da inflação esse ano é entre 3,5% e 4,5%, medido no IPCA. Já falei até que o IPCA não é a forma correta de medir inflação, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo que eu já até gravei sobre isso. Mas o Banco Central tem meta de inflação. Então, se o governo vai pagar esse aumento de custo, esse furo do teto de gastos via inflação, significa que lá na frente o Banco Central vai ter que reagir. Como é que o Banco Central reage? Ele tem lá os inputs e outputs no programa do Banco Central, e se a inflação está muito alta, o Banco Central reage aumentando a taxa de juros, aumentando a Selic. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando a dinâmica da Selic e como que ela funciona, como que o governo controla a Selic, mas basicamente ele vai regulando a Selic de acordo com as metas da inflação. Afinal, teoricamente, o Banco Central ele é o guardião da moeda. E quando a moeda começa a perder muito valor, ele precisa reagir de alguma forma. Nesse caso, ele vai reagir aumentando a taxa de juros. Quando a Selic aumenta, todos os investimentos de renda fixa também aumentam, como também o preço, o custo dos juros também aumenta, de qualquer juros de empréstimo do mercado. Qual é a consequência disso? Você que é investidor, que pensa, pô, para que eu vou investir então na empresa tal, na bolsa de valores, para correr risco de virar pó minha ação e talvez ganhar 10, 15% ao ano, se eu posso ir para a renda fixa e ganhar 15% ao ano garantido, sem nenhum risco, podendo dormir tranquilo. Então o investidor começa a tirar dinheiro da bolsa e começa a colocar na renda fixa. Qual é o problema disso? É que a bolsa é economia real, é geração de valor. O dinheiro que você bota na bolsa é dinheiro que vai ser usado para empregar pessoas, para criar produtos, para criar novos serviços, para investir no mercado em geral, para criar riqueza, para gerar valor para a sociedade. O dinheiro que você coloca no tesouro, você está simplesmente emprestando para o governo, que não constrói nada, não gera nada, não fabrica nada, não cria emprego de nada. Você está emprestando para uma instituição que é um simples mal gastador. Além disso, imagine o seu Zé que está com uma poupançazinha e está querendo abrir um negócio, uma pequena padaria no bairro dele. Ele pensa, pô, eu preciso pegar minha poupança, vou tirar todo o dinheiro que eu tenho na minha família, que eu poupei para minha família, vou pegar um empréstimo do banco, correr o risco de pagar juros para o banco, juros altos porque a Selic subiu, para abrir uma padaria e talvez ter uma margem de lucro de 10, 15, 20%, pelo risco não compensa. Para trabalhar de domingo a domingo, não dormir, perder tempo com minha família e ainda correr risco de quebrar e ficar endividado, não vou fazer isso. Já que a Selic subiu e o juros está alto, o melhor para mim é pegar o dinheiro que eu poupei e colocar num tesouro direto, numa renda fixa, porque eu vou conseguir render talvez igual
o que eu renderia com a padaria, sem ter trabalho, sem correr risco, sem perder tempo de nada. Mais uma vez, o seu Zé poderia estar gerando valor para a sociedade, poderia estar gerando emprego, poderia estar fazendo pães, poderia estar tentando alimentar as pessoas por preços mais baratos, já que é isso que o capitalismo oferece. Mas não, o seu Zé agora vai pegar o dinheiro dele e ao invés de gerar valor para o mundo, ele agora vai gerar valor para nada. Ele vai deixar o dinheiro lá rentabilizando em cima de dívida que o governo criou em relação a ele. Então, mais uma vez, você vai drenando riqueza da economia real. E tudo isso porque em algum momento passado o governo decidiu furar teto de gastos para atender alguma demanda momentânea, criar uma sensação de riqueza momentânea e esqueceu completamente das consequências posteriores. Inflação, aumento de dólar, drenagem de riqueza da economia real, falta de geração de emprego, falta de investimento. Aí você pensa, não, então o governo não vai pagar esse custo extra que ele teve com o furo do teto de gastos via inflação, ele não vai emitir mais moeda. Ele vai então cobrar mais impostos, porque se ele está gastando mais do que ele arrecada, em algum momento essa conta chega. Ele precisa arrecadar mais para poder cobrir o que ele está gastando. É que nem você na sua casa. Se você recebe um salário de 5 mil reais e você está gastando todo mês 7 mil reais, em algum momento esses 2 mil extras que você está gastando todo mês terão que ser pagos. Você vai pagar como? Ou você vai ter que dar um jeito de ganhar mais para pagar, ou você vai ter que dar um jeito de falsificar dinheiro. É basicamente isso que o governo faz. Ou ele falsifica dinheiro, ou ele arrecada mais. A diferença é que para ele arrecadar mais, ele te escraviza, ele manda você pagar e pronto, ou ele falsifica dinheiro. Afinal, emitir mais moeda nada mais é do que você falsificar dinheiro. A diferença é quando ele faz é um ato nobre pelo bem da coletividade e quando você faz é um ato criminoso. Mas da mesma maneira que ocorre com a inflação, se você aumenta impostos, se você quer aumentar a arrecadação, você também desestimula as pessoas a investirem. Eu sempre falo aqui no canal, investir em bolsa, investir em empresa, na verdade você está comprando o fluxo de caixa futuro daquela empresa. Você ganha se a empresa lucrar. Só que se os impostos aumentam, a empresa vai ter que espremer a margem dela. E ao espremer a margem, você está consequentemente diminuindo os lucros. Então você está diminuindo o potencial de ganho futuro que o investidor vai ter. Ou seja, o preço da ação vai cair, porque ninguém mais vai querer investir numa empresa cujo fluxo de caixa futuro agora é menor. A perspectiva de fluxo de caixa futuro é menor. Então se as pessoas param de investir na bolsa, você também está drenando dinheiro, investimento para a economia real. Aí você pensa, mas dane-se a bolsa, dane-se o mercado, tem os empresários que podem abrir empresa, tem gente que pode abrir pequenos negócios e continuar gerando emprego e valor. Será mesmo? Será que agora, quando o imposto era, vamos supor, 20%, e passou a ser 30%, você acha que o cara fica mais motivado ou menos motivado a abrir empresa? Para que ele vai abrir empresa agora se a perspectiva de ganho dele é menor? Será que vai compensar o risco? Ele vai investir a mesma quantidade de dinheiro que ele investiria antes, só que agora ele vai ter margens menores, vai correr mais risco, vai ter que pagar mais imposto. Então, o custo de oportunidade é que as pessoas começam a querer abrir menos empresas, começam a querer abrir menos negócios, começam a querer investir menos, começam a tirar o dinheiro daquela economia e colocar em outra, ou simplesmente pegar dinheiro daquela economia que elas investiriam em renda variável ou em negócios da vida real, que nada mais é do que economia real, geração de valor, geração de emprego, e vão colocar, por exemplo, na renda fixa. Só que, mais uma vez, como eu falei no exemplo, se fosse inflação, agora com imposto, nos dois casos, quando você começa a comprar muita renda fixa, muito tesouro, na verdade, você está comprando um título de dívida do governo. Qual é o problema disso? É que cada vez que o governo aumenta mais a Selic, cada vez que o governo fura mais teto de gastos, ele lá na frente vai ter que aumentar mais a Selic para compensar a inflação gerada. Quando ele aumenta mais a Selic, ele estimula mais as pessoas a tirarem dinheiro dos investimentos da vida real e colocarem investimentos atrelados ao tesouro. Quando as pessoas colocam investimentos atrelados ao tesouro, as pessoas estão, na verdade, aumentando o tamanho da dívida do governo brasileiro. Afinal, investir no tesouro nada mais é do que
comprar um título de dívida do governo brasileiro. O governo agora te deve, você é um credor perante ao governo. Só que quanto mais a dívida do governo aumenta, mais ele tem que aumentar a Selic. Porque pense que você pode emprestar dinheiro para duas possíveis pessoas, João e Maria. João é um funcionário de alto cargo, recebe um salário fixo todo mês, é super estudioso, tem um emprego super estável, tem uma casa boa, tem vários patrimônios. E Maria é uma pessoa que está desempregada, é autônoma, faz um bico aqui, acolá, mora de aluguel e não tem nenhum patrimônio. Você emprestaria dinheiro para João e para Maria cobrando juros iguais? Óbvio que não. Quando você empresta para João, você tem uma garantia maior de que vai receber aquele dinheiro. Porque João está com uma vida financeira muito mais estável. Então você cobra um juros menor porque o risco é menor. Se você emprestar para Maria, é bem provável que você não veja mais aquele dinheiro nunca mais na sua vida. Então, para compensar esse risco inerente a emprestar dinheiro para Maria, já que Maria está muito endividada, você vai cobrar um juros maior. É isso que acontece no governo. Quando o governo começa a aumentar a Selic, ele também começa a aumentar o tamanho da sua dívida e começa a aumentar a desconfiança das pessoas de que o governo vai de fato pagar aquela dívida, como muitos países do mundo, inclusive o Brasil, já deram calote. Então as pessoas começam a desconfiar. Poxa, para eu investir no Brasil, pelo risco que ele tem, pelo tamanho da dívida que ele tem, só se ele aumentar essa Selic. Então fica um ciclo, um avalanche de aumenta a Selic, investimento, aumenta a dívida, aumenta a Selic, mais investimento, aumenta a dívida. Chega num ponto que, aumentando a Selic, você não controla a inflação, não tem mais investimentos e é um buraco sem fim. Tudo isso porque você quis ser um governante bonzinho e furar teto de gastos lá atrás para suprir uma necessidade momentânea. Com isso, você gerou problemas muito maiores para a economia e para aquele país do que os problemas que você prometeu consertar no passado ao furar teto de gastos. Só que ninguém vai lembrar que a culpa é sua. E a maior hipocrisia disso tudo é querer prometer que você vai furar teto de gastos para beneficiar os mais pobres, que você quer ajudar a parcela mais pobre da população. Mentira! Quando você faz esse tipo de coisa, na verdade, os mais prejudicados são os mais pobres. Sabe por quê? Sabem quem, proporcionalmente no Brasil, quem paga mais imposto é o mais pobre. Proporcionalmente no Brasil, quando você aumenta imposto, os primeiros empregos que vão ser cortados são os empregos de gente de baixa renda. No Brasil, quando você aumenta a inflação, na verdade, em qualquer lugar do mundo, quando você aumenta a inflação, quem mais sofre é o mais pobre. Quem é rico se protege. Quem é rico, talvez o cara deixe de viajar para Disney, mas ele viaja para Balneário Camboriú nas férias. Quem é pobre, significa que o cara vai deixar de comer, porque o orçamento do pobre é muito mais limitado. Furar teto de gastos é uma bola de neve infinita rumo ao precipício. Você, na verdade, está cavando o túmulo principalmente dos mais pobres. Você está cavando o túmulo da sua população inteira e da geração futura inteira, mas principalmente dos mais pobres. Então não tem essa hipocrisia de falar que você quer furar teto de gastos para cobrir certos gastos que o Estado tem que ter, porque o Estado tem que fornecer isso, aquilo, outro, como se o Estado fosse uma loja de produtos infinitos que consegue fazer tudo pelo mundo inteiro, basta assinar um pedaço de papel. Você, na verdade, está prejudicando quem você mais prometeu ajudar. E assim como qualquer orçamento familiar, ninguém, nem o Estado, deveria gastar mais do que arrecada. O Estado deveria dar um jeito de gastar cada vez menos e não cada vez mais. O problema é que o político, como ele é um zelador de 4 anos, quanto mais ele gasta, mais ele passa a sensação de que ele é um bom governante, mais ele passa a sensação de que existe uma grande riqueza momentânea e que o país está colhendo muitos frutos. É como se você pegasse seu cartão de crédito e começasse a comprar tudo parcelado e se endividasse. Você teria carro, casa financiada, um monte de aparelho eletrodoméstico, um apartamento grande, casa de praia, tudo que você deseja do bom e do melhor. Só que você está criando uma dívida e um problema para talvez daqui a 5, 10 anos. E é isso que políticos fazem. Então nenhum político se sente motivado a tomar a decisão certa, porque quando ele toma a decisão errada, que é furar teto de gastos, que é gastar mais, ele está colhendo os frutos agora e ele está deixando para o problema ser resolvido pelo próximo gestor, não por ele. Isso é uma constante imparável, e se você tem mais curiosidade de entender essa dinâmica, entender que o Estado, o governo,
da forma como ele é montado hoje, ele não tem nenhum estímulo para gastar menos e gastar melhor. Eu recomendo um livro chamado Democracia, o Deus que Falhou, do escritor alemão Hans Hermann Hoppe. Quando eu li esse livro, foi mind-blowing. E para finalizar o vídeo aqui, pense bem, sempre que um político falar que vai furar teto de gasto, que vai gastar mais, que vai fazer aquilo outro pela população. Não adianta você achar esse discurso bonito e depois reclamar da inflação, reclamar que os preços de tudo estão subindo, reclamar que está faltando emprego, reclamar que seu chefe está pagando pouco, reclamar que tudo está caro e com seu salário você não consegue comprar nada. Da onde você acha que vem a inflação? Da onde você acha que vem a falta de emprego? Porque ao furar teto de gastos, o custo disso não é simplesmente o custo direto que eu expliquei aqui no vídeo, não. O custo disso também é o custo de oportunidade. Ninguém consegue levar o Brasil a sério porque volta e meia tem esse papo de furar teto de gastos. Então você pense em quantos empresários estrangeiros já pensaram duas vezes e decidiram não investir no Brasil, não abrir empresa no Brasil, não abrir filial no Brasil, porque ele pensa, eu abro naquele país lá, daqui a pouco vou ter um monte de problema tributário, daqui a pouco aquela moeda não vai valer mais nada, daqui a pouco o governo vai ter que aumentar imposto, porque toda hora eles estão falando em furar teto de gastos, não vou me arriscar naquele país. Quantos jovens empreendedores deixaram de arriscar abrir empresa, arriscar investir no Brasil, simplesmente pelo medo e pela insegurança que toda vez esse papo que ronda sobre furar teto de gastos no Brasil, toda vez que isso ronda, quantos jovens empreendedores não deixaram de abrir negócio ou investir no Brasil? Existe um custo invisível de oportunidade que é quanta riqueza deixou de ser gerada no Brasil, quantos novos produtos e serviços deixaram de ser criados no Brasil, quantos novos empregos deixaram de ser criados no Brasil, simplesmente porque quem criaria o emprego, quem criaria o produto, o serviço, pensa sempre 1, 2, 3, 4, 5 vezes e no fim das contas, muitas vezes, deixa de investir no Brasil simplesmente pelo medo que se tem de que o Brasil não vai levar as suas contas a sério, que o Brasil não vai respeitar a parte fiscal do país, beleza? Esse é o recado que eu queria deixar aqui hoje. Eu acho que o vídeo está muito longo já, mas espero que tenha sido muito rico, muito informativo para vocês. Mais uma vez eu peço o seu like e a sua inscrição. Pô, para você não custa nada, vai me ajudar muito. É só clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho. Se você gostou desse conteúdo, eu te prometo dar conteúdos ricos e informativos para te ajudar aqui nesse canal. É sempre um conteúdo gratuito, eu posto vídeo toda semana, beleza? Se você gostou, ficou até o final, te agradeço muito. Se você não gostou desse vídeo, manda um e-mail para ninguém se importa com sua crítica@gmail.com. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, pode mandar um elogio também, vamos gerar engajamento, vamos se conhecer, vamos trocar ideia. Um abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e tchau!